Amém, missionário? Está com você agora, em nome de Jesus. Quero mais uma vez aqui cumprimentar todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento pela rádio, pelo Facebook. Também agradecer a apóstola por essa oportunidade. Agradecer também a presença aí da minha sogra, Doralice, missionária Doralice, minha esposa. Deus abençoe a todos nós, amém? Hoje está legal. O Salmo de número 23, que é um versículo muito marcante na minha vida. E eu não tinha, até então, eu fiquei meditando hoje numa palavra. Todos os dias de manhã eu abro a palavra para meditar e uma palavra para a minha vida, para a minha reflexão. E subindo as escadas aqui, Salmo de número 37, versos 3, 4 e 5. É um salmo também bastante conhecido, que fala sobre confiança em Deus. Eu acredito que tem muita gente que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui, que pode estar em um momento de dúvida na sua vida. Quantas promessas foram lançadas sobre a sua vida e muitas delas você não viu se cumprir ainda. Lógico que se foi Deus que fez, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa de Deus, ela vai se cumprir sim nas nossas vidas. Porém, nós precisamos também estarmos alinhados com a vontade do Senhor. O Salmo de número 37, versos 3, 4 e 5 diz: confia no Senhor e faz o bem, e assim habitarás na terra e te alimentarás com segurança. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Em primeiro lugar, o que é confiar em Deus? Eu quero te fazer uma pergunta, você que está nos ouvindo. Você crê plenamente que Deus está no controle de todas as coisas na sua vida? Porque quando tudo vai bem, a gente confia plenamente em Deus. E quando vem a adversidade, os momentos difíceis, as tribulações, será que nós confiamos em Deus ou somos como Pedro, que andou sobre as águas, mas quando as águas se agitaram, ele olhou para o lado, ele perdeu o foco dele em Jesus e começou a se afundar. Aquele que confia plenamente no Senhor, por mais que ele esteja passando por adversidades, a paz que excede todo o seu entendimento guarda o seu coração e a sua mente. Muitas das vezes nós perecemos na fé. Para sermos pessoas que confiemos no Senhor plenamente, precisamos ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é certeza. Fé é a total ausência da dúvida. E quando estamos diante dos momentos difíceis, uma das primeiras coisas que vem na nossa mente é a dúvida. É verdade. É a incerteza. E aí gera em nós a insegurança. E eu quero dizer para você, aquele que confia, ele tem a plena segurança. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de cada um de nós. O nosso Deus é amor. Ele zela por nós. A palavra diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Mas por não termos fé, perecemos. E por onde vem a fé? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez nesse momento você está aqui ouvindo a palavra e até mesmo balançando a cabeça, falando verdade. Mas não adianta você ouvir a palavra e não praticá-la na sua vida. A palavra também diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez você está aí afastado dos caminhos do Senhor. Quanto tempo que você não vai num culto para ouvir uma palavra, para ter fé, para crer que Deus ainda vai cumprir todas as promessas na sua vida? Para você ter aquela experiência de vida com o Senhor.
Então, confiar é ter fé. E ter fé eu preciso ouvir a palavra. Tem muito crente cristão, que eu digo às vezes, apóstolo, que são crentes virtuais. É bom, a internet ajuda muito. Sim. Mas a atmosfera de estar num culto, ela é totalmente diferente. Deus se manifesta de uma forma mais intensa quando nós estamos ali, juntos com os nossos irmãos, comungando Glória da mesma a Deus. fé, se alimentando da palavra. Tão gostoso quando alguém coloca a mão na sua cabeça e faz uma oração, né? Então, o primeiro passo é você sair da sua casa. O primeiro passo é você pegar essa palavra de fé, de ouvir e de confiar e se levantar. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar murmurando, isso não vai resolver o seu problema. Eu também, na minha profissão, eu falo muito para os meus pacientes o seguinte: falar do problema não resolve o problema. A gente tem que focar na solução. Aleluia. E a solução para a vida do cristão é Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, levantar e andar e caminhar rumo a Deus por meio da nossa fé. Então você precisa ter fé, você precisa ouvir a palavra, você precisa estar em comunhão com os irmãos. Talvez hoje você, mais uma vez eu digo, Deus vem me incomodando com essa palavra. Talvez tenha pessoas que estão ouvindo agora e sabe do que eu estou dizendo. Você ficou aí na sua casa, veio a pandemia, você ficou meio paranoico com a pandemia, não saiu, né, para a rua e se acomodou, se transformando em um crente virtual. Seja um crente real também. Venha conhecer a Igreja Restauração aqui em Canas. Você que é de Canas ou da região, está uma bênção, meu irmão. Mas o salmista continua dizendo: confia no Senhor, ou seja, viva pela fé. Aleluia. O justo vive por fé, não por vista. Né? E faça o bem. Quantas pessoas de repente te fez o mal? E a Bíblia diz que se você quer vencer o mal, você precisa fazer o bem. Glória Talvez você está numa situação muito ruim hoje porque pessoas te traíram, pessoas estão te perseguindo, ou talvez a sua própria mente está mentindo para você. Você precisa fazer o bem. É interessante que a ciência só revela aquilo que Deus já programou no ser humano, né? Exatamente. Quando eu faço o bem, sem esperar nada em troca, quando eu faço bem, o bem genuíno, a pessoa mais beneficiada sou eu. Com certeza, inclusive a felicidade, a verdadeira felicidade não é você ser feliz, é fazer alguém feliz. Exatamente. Né? Quando você você consegue realizar alguém feliz, aquilo é tão benéfico para a tua alma que você se sente realizado. É né? verdade. Eu acredito que tem pessoas que já tiveram essa experiência de você fazer a obra social, enfim, independente. Aleluia. E ajudar alguém a ver aquele sorriso, ou depois um testemunho. Quantas pessoas, bispo, você já ouviu agradecendo você? Parece que isso nos completa. Parece não, nos completa. Com certeza. Nos dá mais combustível para permanecermos nos caminhos do Senhor. Eu tenho certeza. Então, todo o mal que está no seu coração, seja mágoa, ressentimento, ódio, começa a retirar isso do seu coração e a fazer o bem. A ajudar, em primeiro lugar, a si mesmo e ao seu próximo. Por quê? O salmista diz: confia no Senhor e faz o bem, e assim habitarás na terra e te alimentarás com segurança. Ele está fazendo alusão aqui à promessa que Deus fez ao povo, aos hebreus que estavam no Egito como escravos. A promessa se cumpriu. O povo de Deus vivenciou, experienciou as promessas do Senhor. Aleluia. E a Bíblia relata que no período que o povo ficou no deserto foi onde houve maiores manifestações sobrenaturais de Deus. Eu creio, Jesus. Talvez hoje você está aí no deserto e Deus está entrando com providência, Deus está entrando com essa palavra, e você está mal, né? Não está bem, olha sempre e reclama, murmura e não consegue ter essa sensibilidade para perceber que Deus não tem deixado faltar o pão na sua mesa, que Deus tem te preservado. Obrigada, Senhor.
verdade, Jesus. Essa promessa do Senhor, eu gosto muito de João 10:10, a parte B do versículo. Jesus, ele fez uma promessa: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aleluia. Essa vida em abundância é em Cristo Jesus, não é na reclamação. Então, se você hoje está ouvindo essa palavra, em primeiro lugar, viva pela fé. Em segundo lugar, faça o bem. E em terceiro lugar, não deixe que o inimigo e que a sua própria mente vos engane, esquecendo das promessas que o Senhor fez para você. Oh, fiel, aleluia. Olhe para a minha vida há 20 anos atrás, jamais. Eu já estive em rádio, sabe, missionário? Já estive em lugares assim, mas nunca imaginei que eu estaria hoje aqui falando do Senhor. Glória a Deus. E um dia, no centro de São Paulo, né, quem já foi ali na Sé, no Colégio São Bento, ali na Ponte São Bento, é um vale de pessoas, né? E um irmão do nada me parou e falou assim: ó, Deus tem grande obra na sua vida. Oh, né? aleluia. E eu nunca tinha visto aquela pessoa. E eu sempre me lembro dessa promessa. Né? E graças a Deus hoje nós temos sido instrumentos na mão do Senhor e ajudado as pessoas. Vem o verso 4 e diz que a vossa alegria esteja no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Mais uma perguntinha para você. Você é feliz com aquilo que você tem hoje? Pare, pense e analise. Talvez você gostaria de ter um carro melhor, uma casa melhor, de ver a sua família numa situação melhor. Mas o que Deus preparou para você hoje, você agradeceu? Porque a gente reclama mais por aquilo que não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que não temos. E a palavra de Deus é enfática. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aquele que reclama, aquele que murmura, olha, não recebe nada. Porque, de repente, tem aí no seu coração o desejo. Eu falo das coisas materiais, mas nós temos que buscar em primeiro lugar as coisas espirituais nas nossas vidas. Eu sempre falo, primeiro preciso ter Deus para ser feliz. Aleluia. E aí ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, sabe, seja feliz com aquilo que Deus te dá hoje. E tenha fé que num futuro muito próximo você vai estar vivendo Isaías 1,19. Se quiserdes e se me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Meu Deus, é forte. Versículo ou verso 5, né? Salmo não é versículo. Eu tenho um pastor que eu gosto muito que ele fala assim, olha, Salmo não é capítulo, é número. Salmo não é verso, não é versículo, é verso. É verso. E o que isso muda na minha vida? Nada, mas é só para ficar bonitinho, né? Vem, entrega os teus caminhos ao Senhor. Você pode ver que o nível vai se aprofundando mais? Sim. Porque eu aprendi com o saudoso mestre e pastor Aladim. Ele dizia assim, entregar os caminhos do Senhor é estar fazendo a sua vontade. É estar no centro da vontade de Deus. E essa pergunta, né, é um salmo cheio de reflexão para nós. Hoje, você está no centro da vontade de Deus? Meu Deus. Né? É muito difícil. Em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, diz que existe uma luta dentro de nós, entre a vontade santificadora do Espírito e o desejo pecaminoso da carne. E nós temos lutas interior. Talvez a maior luta que você tenha hoje é essa luta interior. Não é nem o inimigo só está entrando porque você está deixando brecha. Mas eu tenho certeza, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela diz, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então quando eu estou, né, me esforçando para fazer a vontade de Deus, assim como Deus falou para o ajudante de Moisés, me deu um branco agora. O ajudante de Moisés, Josué. Josué. Meu Deus. Esforça-te, tenha bom ânimo que eu te ajudarei. Esforça-te, né? Às vezes a gente quer parar com algo na nossa vida e a gente quer que Deus faça a mágica. Deus não é mágico.
Deus não é Mr. M. É verdade, Né? Jesus. Deus faz milagre. Milagre é toda ação sobrenatural que o homem não pode realizar. Né? Então a gente precisa se esforçar. A gente precisa ter foco. Todos os dias. Né? Orarmos, estarmos em comunhão com o Senhor. Verdade, Senhor. Estarmos em Aleluia. comunhão com a sua palavra. Estarmos em comunhão com a igreja, o corpo vivo de Cristo. O problema de muitos cristãos é se acomodar. O problema de muito cristão é desistir, porque não tem fé, porque não faz o bem, porque não crê nas promessas, porque só reclama. E porque não está preparado para ouvir o não de Deus, né? A Pâmela falou assim para mim, olha, tem que ser uma palavra de motivação. A Bíblia diz, feliz é aquele que recebe correção, pois esse é sábio. Ó, e o Senhor corrige aquele que ele ama, está te entregando. Corrige então. aquele que ama e poda aquele que dá fruto para que deis mais fruto. Aleluia. Esse é o amor de Deus. Isso aqui é uma palavra mais motivacional agora. Saia da acomodação, saia da sua casa, levanta, sacode a poeira dos pés, olhe para o Senhor, fixe Aleluia. o seu olhar no Senhor, viva pela fé. Ô, Esteja fiel, no centro da sua vontade. Sim, meu Deus, aleluia. E aí Ô, fiel. ele reforça e confia no Senhor, crê, e o mais ele fará. É muito interessante. Tem as câmeras aqui? Não tem, né? Você está aqui, ó. Não, você está aqui embaixo. Aí você dá um passo, né, para os caminhos do Senhor, muita coisa já vai mudar na sua vida. Aleluia. Então, por exemplo, se você hoje sair aí da sua casa e vier aqui na tarde da bênção, pode ter certeza que o céu vai se mover. Ah, Mariosa, mas é porque eu vou na igreja? Não, é pelo seu ato de fé. Se amanhã, às 19h30, pastor. Amanhã é domingo, às 19 horas, inclusive Santa Ceia. 19 horas, Santa Ceia. Se você sair dessa acomodação do sofá aí e vir para a igreja, comungar conosco, ah, mas é a igreja também, mas é o seu ato de fé, a sua atitude. Eu me lembro sempre de Bartimeu. Ele era um cego, mendigo e estava à beira do caminho. Estava Jesus, os discípulos e uma numerosa multidão. Ele começou a clamar. Aí muitos o repreenderam para que ele se calasse, mas a Bíblia diz que ele gritava cada vez mais. Então parou Jesus. Ele fez o dono do milagre parar, apóstolo. Meu Deus. Né? E pediu para chamar ele. Não parece que Jesus foi deseducado, irmão? Não parece? Um cego, Jesus falou, vem aqui, traz ele aqui. É porque Jesus falou, a sua parte é você que tem que fazer. Aleluia. A atitude de clamar, de perseverar, atitude de fé, fez o céu parar e fazer uma pergunta que talvez hoje você está precisando. O que queres que eu te faça? Olha a ligação. Salmo de número 37, Lucas, ou Marcos capítulo 10, ou Lucas 18. A Bíblia eu falo que é um livro que se interliga, que se conecta. Se completam, né? E o mais ele fará. O cego só clamou. Na verdade, a Bíblia diz que ele gritou, né? Gritou Sim. Clamando. Né? Esse foi o único ato que ele fez. Ele não sabia a direção onde Jesus estava. Muitas vezes a gente está assim, a gente não sabe qual direção tomar. É só clamar. É ter uma atitude de fé. Que o céu vai parar e vai te fazer uma pergunta. O que queres que eu te faça? Aí você fica, ai Jesus, a minha vida está ruim. Jesus, eu quero, viver de novo as tuas coisas. Eu quero de novo renovar com o Senhor a minha aliança. Amém? Amém. E